Fala rapaziada, saudações vascaínas. Acabou de terminar Vasco e Grêmio pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida muito disputada, muito equilibrada e sinceramente, mesmo após o empate dentro de São Januário, que de fato é a obrigação do Vasco conquistar os 3 pontos, eu não saio triste com a atuação da equipe não, muito pelo contrário, um Vasco muito bem, contra hoje o Grêmio, que é o grande favorito para retornar à elite do futebol brasileiro, é o elenco que tem a folha salarial mais cara, é realmente um time muito qualificado e o Vasco, durante grande parte dos 90 minutos, conseguiu ser superior à equipe do Grêmio. Hoje o Vasco terminou a partida com 16 finalizações e com 57% da posse de bola. Inclusive ali a partir dos 25 minutos do segundo tempo, aliás, o Grêmio se recusou a jogar. O Grêmio fechou o time todo, foi para trás do meio campo, colocou todo o seu time, todos os 10 atrás no meio e ficou esperando o Vasco tentar buscar o gol e sair no contra-ataque. Ou seja, o Vasco foi superior à equipe do Grêmio, mesmo ainda com muitos problemas de criação, com muitos problemas no setor ofensivo, ainda sem achar o seu centroavante, porque com todo respeito, não tem condições nem do Raniel, nem do Getúlio ser o homem-gol do Vasco da Gama. Hoje eu vi uma melhora, hoje eu vi um Vasco que quis a vitória, hoje eu vi um Vasco que tentou e mostrou para o torcedor que de fato vai lutar até o final por esse acesso. Mas mesmo diante, volto a repetir, no Vasco muito bem postado dentro de campo, infelizmente, quem mais marcou essa partida de hoje não foi Thiago Rodrigues, não foi a bola na trave do Carlos Palácio aos 48 do segundo tempo, não foi uma boa atuação do Nenê, muito pelo contrário, foi uma péssima atuação do árbitro. Luiz Cláudio de Oliveira, se eu não me engano, foi o nome do árbitro que esteve no comando do apito nesta partida de hoje. Vou inclusive até mesmo buscar direitinho o nome dele aqui para falar, porque que arbitragem ruim. É inacreditável o que a CBF faz com o Vasco da Gama. Não é a primeira, não é a segunda e não será a última que isto irá acontecer. Um árbitro que já tem um histórico muito ruim quando está no comando do apito, se tratando de Vasco da Gama. Mas hoje, novamente, foi escalado para a partida e, novamente, não fez uma boa arbitragem. Muito pelo contrário. Volto a repetir, uma arbitragem horrorosa e que foi, de fato, prejudicial ao Vasco da Gama. Para vocês terem noção, durante a partida, pelo menos no primeiro tempo, eu não me recordo com relação ao segundo, mas no primeiro tempo, o Vasco saiu amarelado com 4 jogadores e o Grêmio com apenas 1. No primeiro tempo foi amarelado o Vitinho, o Andrei Santos, Figueiredo e Gabriel Dias. Está na súmula aqui da Acerj que o Vitinho, mesmo fora, acabou levando um cartão amarelo. Então, é de fato inacreditável. Enquanto isso, o Grêmio só teve o Martim Benítez levando o cartão, sendo que quem acompanhou a partida toda durante a primeira etapa viu que o Grêmio merecia muito mais cartão do que o próprio Vasco. O Edilson, lateral direito, que tem passagem por vários clubes do futebol brasileiro, em um momento do jogo chutou a bola para a arquibancada, acabou pegando no torcedor do Vasco e no lance, quem acabou levando o cartão amarelo foi o Figueiredo, que foi chamar a atenção do Edilson. Ou seja, uma bagunça total. Teve também o Kahneman, que bateu o jogo todo. Aos 5 minutos do segundo tempo, num contra-ataque puxado, ele agarrou o Figueiredo e o Luiz Flávio de Oliveira deixou o jogo seguir. Esse é o nome do juiz e não levou cartão amarelo. Ele foi levar cartão amarelo só aos 49 minutos do segundo tempo. O volante também, Thiago Santos, a mesma coisa. Bateu o jogo todo e levou o cartão amarelo só aos 40 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, o Vasco ficou cheio de amarelados. No caso, o Gabriel Dias, que é lateral direito, o Andrei Santos, que ele é volante, o Yuri também recebeu cartão amarelo, então todo o setor defensivo do Vasco ficou amarelado, ficou ali com medo de partir por embate, completamente prejudicial, mas para o Grêmio não, muitas faltas não marcadas, enquanto isso para o Grêmio várias faltas foram marcadas sem nem sequer ter condições, né, nem sequer ter ali critério para marcar. Foi de fato revoltante. Para quem acompanhou essa partida de hoje entre Vasco e Grêmio, é impossível não se revoltar com a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. CBF, não coloque mais esses árbitros para apitar partidas do Vasco em São Januário. Além do tudo, na súmula, quando o Edilson jogou a bola na torcida em um bicão, né, no caso para o torcedor vascaíno, o árbitro ainda anotou na súmula um copo que foi atacado ao gramado, ao campo de São Januário, ou seja, o Vasco pode ainda ser
prejudicado por causa dessa atitude do lateral direito do Grêmio, que acabou fazendo com que uma consequência viesse a acontecer por parte do torcedor. Mas uma arbitragem muito ruim, e a gente pede, em tom sim, de revolta, que isso não venha acontecer novamente, porque igualmente acontecia com o irmão dele, quando vinha apitar as partidas do Vasco em São Januário, a cena está se repetindo agora, dessa vez com o Luiz Flávio. Deixa aí a sua opinião se você viu esse jogo, né? Se você acompanhou aí a atitude da arbitragem, que foi muito prejudicial, sim, durante 90 minutos, o que você achou. Mas com relação à partida, né? Vamos mais a fundo comentar sobre isso. Antes, vou te pedir só para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso é importante para fazer com que os nossos vídeos cheguem a cada vez mais torcedores vascaínos. O Vasco hoje foi com mudanças no setor ofensivo. Hoje o Vasco tirou, né, o Raniel, que era o titular durante toda a temporada, e também tirou o Carlos Palacios, que começou essa última partida contra o Brusque, entrando com o Getúlio, o Figueiredo e o Gabriel Peck formando a trinca do setor ofensivo. O restante foi um elenco muito semelhante. Já falando também sobre a outra parte do Vasco sem ser esse setor de criação, impecável. Anderson Conceição e Juan Quinteiro, impecáveis. Edmar, impecável. Para quem critica, eu vou sim defender o Edmar enquanto está atuando bem e vem jogando muito bem. Uma consistência defensiva muito boa, e está agora começando também a chegar um pouco mais no setor de criação, dar os passos com mais profundidade, passe esse que muitas das vezes dá certo e cria jogadas de perigo para o Vasco. Então, mais uma partida muito boa, na minha opinião, do Edmar. Com relação à lateral direita, Gabriel Dias, sem comprometer, muito bem, e é nítido a ausência dele, o que causa no elenco do Vasco. Quando ele saiu para a entrada do Everton, por causa do terceiro cartão amarelo que ele tinha tomado no primeiro tempo, e o medo, né, por parte do Zé Ricardo em acabar fazendo com que ele tomasse o cartão vermelho, o Vasco pudesse acabar se dificultando na partida, a gente viu a diferença do Everton, que é o jogador que não tem condições de ser titular com a camisa do Vasco, não tem condições de jogar. Na minha opinião, é melhor botar o Riquelme na lateral direita ou colocar o Leonardo Matos ali do que o Everton. Mais uma partida em que ele entra, sente a pressão e não vai bem. Ou seja, realmente demonstra a importância que hoje o Gabriel Dias tem para aquele setor do campo. Com relação ao meio campo, Andrei, Yuri Lara e Nenê, impecáveis. Hoje uma partidaça do Nenê. Inclusive, quando o Nenê saiu da partida, o Vasco sentiu muito. O Vasco demorou a se achar novamente, né, com a entrada do Carlos Palacios no lugar do Nenê, porque o Nenê estava flutuando muito entre as linhas, né, como se fala no futebol. Às vezes o Nenê aparecia no lado esquerdo, no lado direito. Ele era o papel de transição entre a defesa e o ataque do Vasco. Fez uma partidaça, inclusive para mim uma das melhores partidas do Nenê na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo que não tenha feito 2 gols, como fez na partida contra o Brusque, foi o principal homem de criação da equipe do Vasco durante todo o primeiro e segundo tempo, enquanto esteve durante o jogo. Uma partidaça. Quando saiu, entrou o Carlos Palacios, a gente vai falar já já. Mas eu quero agora falar sobre esse setor de ofensivo do Vasco, né? Essa trinca aí, no caso, eu falei trinca de 3 durante o vídeo, mas essa trinca, né, de Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio. Getúlio, muito mal, não foi bem na partida. Mostra que é um jogador de segundo tempo, não tem condições de atuar inicialmente nas partidas do Vasco. Uma partida muito ruim do jogador, nulo, sumiu. Não apertava na marcação e nem sequer quando a bola estava no domínio do Vasco aparecia. Ou seja, hoje ficou claro que não tem condições do Getúlio ser titular do Vasco. Com relação a Gabriel Peck, mais uma partida muito boa do jogador que, sinceramente, vem mudando o meu pensamento com relação a ele. Eu não gostava do Gabriel Peck, mas hoje já começa a mudar um pouco o olhar, porque é um atleta que defensivamente tem um papel importantíssimo e hoje está conseguindo também cumprir o papel que é essencial, que é o do setor ofensivo. No final do jogo, deu um passe perfeito para o Carlos Palacios de cara pro gol, em que a bola acabou batendo na trave no término da jogada. Ou seja, é um jogador hoje fundamental. Chega aos 45 minutos do segundo tempo, parece que o jogo acabou de começar. Tem fôlego, tem pique, e é um jogador que foi muito bem também na partida de hoje, essencial para que o Vasco pudesse desempenhar um bom jogo. Então, aliás, falta um, né? Com relação ao Figueiredo. Figueiredo, uma partida horrível do Figueiredo. Com todo respeito ao atleta, que vem sendo importante sim durante a Série B, vem entrando muito bem nas partidas, fez aquele golaço contra o Bahia que garantiu a vitória em São Januário, mas hoje foi uma das piores partidas do Figueiredo durante a competição.
muito mal, apagado, parecia que estava meio perdido, né? Inclusive teve uma jogada na lateral direita em que ele dominou a bola, chegou um jogador do Grêmio, se eu não me engano era o Gabriel Teixeira, que roubou a bola dele sem ele nem perceber, ou seja, estava meio apagado hoje no jogo, não sei o que aconteceu, não parecia ser o Figueiredo que o torcedor vascaíno conhece, isso acabou sendo inclusive também prejudicial para que o Vasco hoje não conseguisse desempenhar um bom papel no início ali do primeiro tempo, até devido, né, a essa ausência do Figueiredo na partida de uma maneira mais intensa, como ele costuma ser. O Zé Ricardo, durante ali um período do primeiro tempo, colocou o Gabriel Peck para o lado direito e tentou trazer o Figueiredo para o lado esquerdo, ou seja, inverteu os dois jogadores para ver o que iria acontecer. Mas mesmo assim não adiantou e confirma que Figueiredo e Getúlio não entraram bem no primeiro tempo dessa partida, a oportunidade, né, que eles tiveram de começar entre os 11 titulares. Houveram substituições, saiu Getúlio, saiu Gabriel Dias, saiu Nenê, saiu Andrei Santos e o Figueiredo. Para sair do Getúlio, primeiramente entrou o Raniel, aos 22 do primeiro tempo, a primeira substituição do Zé Ricardo. Raniel entrou muito mal, é também um jogador inacreditável e hoje confirma, né, que o Vasco necessita de um centroavante para o restante dessa temporada. Ou coloca o Zé Santos, porque o Raniel não tem condições. Saiu o Getúlio e entrou um que sinceramente pareceu menos do que o próprio Getúlio e chegou até a atrapalhar. Teve um lance no final do segundo tempo que ele driblou, jogou a bola para o meio e quase no meio campo tentou dar um chute que ninguém entendeu nada, a bola voou. Então realmente mostrou que ele pensa muito mais em si, essa atitude dele refletiu isso, do que no Vasco como um todo. Porque uma bola do meio de campo, ele tentar chutar sem lógica nenhuma, realmente passa esse pensamento para o torcedor vascaíno. Não foi bem, entrou muito mal, trocou 6, no caso Getúlio, para entrar meia dúzia, que foi o Raniel. Com relação à saída do Gabriel Dias e a entrada do Everton, que também foi realizada nesses 22 minutos do segundo tempo, já comentei com vocês. Com relação ao Nenê e a saída do Palácios, o Vasco demorou a se achar na partida novamente, né? Porque o Nenê era o jogador que estava tomando conta das ações ofensivas, das ações de criação. O Palácio entrou, começou meio apagado, mas depois, ali por volta dos 35, 36, entrou no jogo, foi muito bem. E no final da partida, acabou chutando essa bola na trave, que a gente já comentou. E ele até saiu chorando, né? Porque era grande oportunidade de fazer um gol depois de quase um ano aí sem marcar, devido à sua passagem ruim pelo Internacional, acabou saindo muito triste, mas foi mais uma boa atuação que demonstra que o Carlos Palácios hoje é uma peça que vai ser muito importante, mas é melhor entrando no segundo tempo do que no primeiro tempo. E aí, houveram duas substituições também no final, entrada do Matheus Barbosa e do Vinícius. Matheus Barbosa trocou também 6 por meia dúzia, o André já vinha muito bem na partida, saiu por causa de cansaço. Matheus Barbosa também não abaixou o nível, foi bem, é um jogador que vai ser importante para a temporada. E a entrada do Vinícius, que sinceramente eu não entendo o que é o Vinícius no Vasco. O Vinícius é um jogador que tem velocidade, um jogador que tem drible, um jogador que no mano a mano é muito bom, mas é um jogador que, não sei, não pensa para jogar, né? Não tem inteligência, eu não sei o que acontece com o Vinícius. Ele tem todos os quesitos ideais para um ponto, mas ele não é inteligente. E isso faz com que ele faça uma jogada boa e na hora de dar o último toque, um passe, um chute, um cruzamento, ele erra. Ou seja, vai tudo por água abaixo. E hoje, mais uma vez, a gente viu isso dentro de campo. E a pergunta que eu faço é, tendo o Riquelme, contratando o Lucas Oliveira, contratando o Zé Santos, por que vai botar o Vinícius, um jogador que nem sequer foi relacionado para o último jogo? É mais uma pergunta que o torcedor vascaíno faz nessa noite. Mas, contudo, o Vasco terminando essa partida com 57% de posse de bola, tendo 16 finalizações, sendo 3 no gol, colocando uma bola na trave, pressionando a equipe do Grêmio, eu vejo que foi uma partida benéfica sim para o Vasco. O Vasco que está crescendo na Série B, o Vasco permanece em segundo, só sai da segunda colocação em caso de vitória do Bahia, né? O Bahia que enfrentará nesta próxima rodada a equipe do Criciúma, um jogo difícil, e caso o Bahia consiga vitória, ultrapassa o Vasco, mas o Vasco não termina a rodada fora dos 4 primeiros colocados. Uma partida boa, e a gente espera que agora, na próxima semana, terça-feira que vem, dia 7 de junho, contra o Náutico nos Aflitos, um jogo dificílimo, o Vasco possa conseguir a vitória, se aproximar do líder Cruzeiro, que depois enfrenta o atual líder da Série B, dia 12 de junho, num domingo, às 4 horas da tarde, em São Januário. Uma sequência muito difícil para o Vasco e realmente é a mais difícil dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o nosso pós-jogo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, trazendo todas as informações e tudo que a gente achou desse 0-0 entre Vasco e Grêmio. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Amanhã, 7 horas, retornaremos. E, é claro, saudações vascaínas.